Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos conversar hoje sobre um importante movimento que está ali na virada do século XVIII para o século XIX, o anti-iluminismo. Veja bem, também pode ser chamado de contra-iluminismo. Será um vídeo introdutório, então será a introdução ao anti-iluminismo, ou, se você preferir, a introdução ao contra-iluminismo. Ora, como o nome já diz, este movimento ele tende a se opor ao iluminismo, e temos uma playlist aqui exclusiva sobre o iluminismo, com os seus principais representantes. O iluminismo é um movimento que ocupa o século XVIII, o século das luzes. E já que o contra-iluminismo vai se opor a este, então precisamos ter uma ideia geral do que é o iluminismo. Então vamos lá, comecemos então pelo iluminismo, já que o anti-iluminismo vai fazer oposição a todas as bandeiras que eu vou citar agora. O iluminismo, ele prega a defesa da razão, da ciência, da liberdade individual, liberdade de você poder falar, de você poder fazer as coisas, a liberdade de expressão. E também o iluminismo há de defender, no decorrer do século XVIII, a separação entre igreja e Estado. Porque até o século XVII, igreja e Estado estavam assim. Cada Estado tinha uma determinada religião e você tinha de ter a religião daquele Estado, obrigatoriamente. Se você vivesse num país cristão católico, você tinha de ser católico. Se você vivesse em um país cristão protestante, você tinha de ser protestante. E no caso do protestantismo, você tinha ainda de ser protestante dentro daquela separação, daquela divisão ali naquele estado. Você tinha os calvinistas, os luteranos, você tinha várias divisões no protestantismo. O iluminismo quer a separação. O Estado é uma coisa, governo é uma coisa, igreja é outra. Vamos separar, cada um tem a religião que quiser. Se não quiser ter religião, não tem. E vai valorizar a igualdade entre as pessoas. Todos são iguais. As oportunidades podem até ser diferentes, mas as pessoas são iguais. E isso há de gerar o quê? Tolerância. Então, uma defesa muito forte da tolerância. Vamos tolerar as diferenças individuais. E uma defesa do progresso social, o progresso científico, por meio de quê? Da razão. Então, o iluminismo ele há de defender uma ruptura radical com o passado, com a tradição. E uma busca do progresso incentivado pela razão. Nós teríamos no iluminismo a universalidade do conhecimento. E teríamos ideias, conceitos universais, ou seja, válidos para todo mundo. Por exemplo, os direitos humanos, a questão da igualdade, da liberdade. Então, eu fiz um resumo rápido das principais bandeiras do iluminismo. Agora vamos pensar nesse pessoal que é contra isso, que é o anti-iluminismo, motivo deste vídeo. O anti-iluminismo há de defender ideias conservadoras, porque essas ideias que eu falei antes eram ideias novas, modernas, ia contra toda a tradição anterior. Agora, o anti-iluminismo, não, peraí, vamos ser conservadores, tá? Vamos defender a religiosidade e a religião também. Tem de ter hierarquia na sociedade, sim, tá? Hierarquia. Tem de ter limite, tá? A razão humana não pode se ocupar de tudo, não. Ela possui limites. E vamos destacar esses limites da razão humana. O anti-iluminismo há de valorizar não a razão, mas sim os sentimentos, as emoções e o nacionalismo. Dentro desse movimento do anti-iluminismo, nós vamos ter o relativismo. É um movimento relativista, gente. Tá? O que é válido numa nação não é necessariamente válido em outra nação. E é antirracionalista, é vitalista, tá? E tem uma visão orgânica da vida social e política. Ou seja, a sociedade é um corpo orgânico, é um organismo vivo. A sociedade é como se fosse uma pessoa,
ela está viva. E é um todo só, que nem eu. O meu corpo, o teu corpo, é orgânico, é uma coisa só. Tá? Uma coisa interage com a outra dentro desse corpo. Da mesma forma, a sociedade para os anti-iluministas. A sociedade, ela não é apenas um conjunto de cidadãos reunidos ali em determinado tempo histórico, em determinado local. É muito mais que isso. Tá? E o anti-iluminismo, ele há de defender a importância da história, da cultura, da língua e da religião de um povo, tornando único. Aquela nação é única, não existe outra igual. Gente, você está gostando? Deixa teu comentário, quero saber teu comentário sobre o anti-iluminismo e a sua batalha contra as bandeiras do iluminismo. E se não é inscrito, se inscreve no canal, vai, gente. Mas voltemos ao anti-iluminismo. Ele há de defender um governo monárquico. Sim, ele defende a monarquia, lembra? Ele quer um retorno ao passado. Ele é tradicionalista, ele é conservador. E não tem nada mais conservador para a Europa do século XVIII e XIX do que a monarquia. Então vamos voltar à monarquia, que sempre esteve presente. Ele defende, ao contrário do iluminismo, que quer igreja para cá, Estado para lá. O governo de um país não tem nada a ver com a religião deste país. Pois olha, os anti-iluministas pensam o contrário. Eles vão dizer que a igreja tem sim de ficar vinculada ao Estado. Tá? E que todos, dentro de um Estado, devem ter a mesma religião. Tá? Olha só. Tá? E o anti-iluminismo, ele é contrário às ideias liberais. É contrário à liberdade de expressão. Você não pode falar qualquer coisa, não. Vai calando sua boca aí. Tá? E não pode escrever qualquer coisa também, não. Então ele é contrário à liberdade de expressão. E é contrário também à liberdade de reunião. Peraí, por que essas pessoas estão reunidas aqui? Tá? É muito estranho. Não, vamos separar. Nada de poder se reunir a qualquer momento, em qualquer lugar, não. E ele é contrário também à liberdade de culto religioso. Você vai ter a religião do Estado. Se o Estado é cristão católico, você vai ser cristão católico. Se o Estado é cristão protestante luterano, você vai ser cristão protestante luterano e acabou. Nada de, mas eu sou da outra religião, não é não. Aqui nesse Estado você só tem esta religião, você não tem outra. E com relação à razão, gente, tá? A razão muito defendida pelos iluministas. Os anti-iluministas, ou os contra-iluministas, eles vão fazer uma crítica muito forte, muito severa à fé na razão presente no iluminismo. Tá? Eles vão considerar esta fé na razão como sendo excessiva. Tá? Não há necessidade, tá, de você ter tanta confiança na razão. Não, razão não pode tudo isso não. E eles vão entender que quando você foca, como no caso os iluministas, na razão humana, você pode, com isto, obter, tá, uma visão muito simplificada e reducionista da realidade. Porque a razão, ao focar na razão, tá, você deixa de observar outros aspectos importantes, tais como as emoções, os sentimentos, a espiritualidade e também a cultura e a história dos povos, muito importante, da onde vai ter o quê? O nacionalismo, o sentimento de pertencimento àquela comunidade, àquela nação, àquele país. Para os anti-iluministas, nós temos que eles se mostram céticos com relação aos limites e também as possíveis consequências do progresso e dos avanços científicos tão defendidos pelos iluministas. Veja, peraí, eu não acredito bem que isso vai ser uma coisa positiva, não. É assim que eles pensam. O avanço, tá, indiscriminado do progresso para os anti-iluministas pode ocasionar consequências danosas para a humanidade. Pode resultar em
alienação e em desumanização. Os anti-iluministas hão de valorizar a tradição, a autoridade, como fonte de conhecimento, como fonte de estabilidade social. Segundo os anti-iluministas, a história, a cultura de um povo, tá, de uma nação, tá, há de guardar valores importantes que devem ser, sim, preservados. Por isso a importância da história, da cultura para a nação, para o povo. Tá? É por meio da história e da cultura que nós temos acesso a esses valores que devemos, sim, preservar. Tá? Fazem parte da nossa essência enquanto nação, tá? Enquanto povo. Tá? Os princípios universais defendidos pelos iluministas tendem a ignorar a diversidade. Sim, a diferença, gente. E que diversidade que os anti-iluministas se referem? Tá? Eles se referem às diversidades culturais, sociais e históricas de um povo, de uma comunidade, que os torna únicos, que os torna diferentes de qualquer outro povo, de qualquer outra comunidade. Continuando com os anti-iluministas, eles fornecem um destaque e também uma importância muito grande para questões espirituais e para questões metafísicas. Sobre o quê? Sobre a existência humana. O foco deles, a existência humana. Tá? Que eles entendem que a compreensão da natureza humana, tá, não pode ser limitada a categorias racionais ou desenvolvimentos científicos, porque é bem mais ampla que tudo isto. Veja bem, os anti-iluministas não negam totalmente a razão, não é por aí. Eles se opõem veementemente a todas as bandeiras do iluminismo. Eles não acreditam que a razão pode tudo, tá? Eles veem mais limites na razão do que em outras coisas. Eles vão de valorizar, sim, os sentimentos e as emoções, mas não vão negar a razão totalmente, não. Eles vão, sim, de buscar um equilíbrio entre a razão e outros fatores também presentes na experiência humana. Aliás, a experiência é algo também valorizado. Tá? Essa experiência humana, tá? A vivência humana é muito valorizada pelos anti-iluministas. Então nós temos uma busca de compreensão mais ampla e holística sobre a natureza humana e a sua relação com o meio social e também com a comunidade na qual este humano vive. Veja, quando eu falo em uma abordagem mais holística, é uma abordagem mais integrativa. Eu vou ver vários fatores juntos, tá? Então eu vou integrar vários fatores, vou ver o todo, organicamente, tá? Bem, o anti-iluminismo, ele apresentou-se de modo múltiplo. Ele não foi um movimento homogêneo, tá? E ele tendeu a se adaptar a cada novo contexto. Chegava num país, numa outra região, ele se adaptava ao contexto daquele país, daquela região. Tá? Então, fosse um contexto social, histórico ou cultural, ele procurava se adaptar àquele contexto. E o anti-iluminismo está associado ao pensamento conservador e tradicionalista, voltada para o antigo regime. Na verdade, nós temos no anti-iluminismo uma reação multifacetada e complexa ao iluminismo, muito presente ali no século das luzes, século XVIII. O anti-iluminismo busca uma ampliação da visão sobre o humano e as suas sociedades.
ele há de valorizar os aspectos negligenciados pelo iluminismo. Então, veja, são dois movimentos muito fortes. Tá? Iluminismo, defendendo a razão, século XVIII, temos uma playlist com vários pensadores do iluminismo. E o anti-iluminismo, ou contra-iluminismo, que são os pensadores mais presos na área conservadora. Eles são conservadores, são tradicionalistas, eles estão voltados ao antigo regime e se opõem veementemente às bandeiras levantadas pelo iluminismo. Então é um movimento que há de surgir ali pelo final do século XVIII, prosseguir pela primeira metade do século XIX, e vocês vão de notar que o anti-iluminismo, o romantismo e o idealismo alemão têm muitos pontos em comum. Inclusive que autores de um desses movimentos ou vão conhecer e se relacionar pessoalmente com autores de outro movimento, ou vão ler as obras desses autores. Então há uma inter-relação muito forte entre anti-iluminismo, romantismo e idealismo alemão. Estão na mesma época histórica e se interrelacionam. Aí depende só da classificação que você vai fazer em relação ao autor. Tá? Pode até ser que você classifique um autor em um determinado movimento e o outro comentador classifica o mesmo autor em outro movimento, porque eles estão interrelacionados. Beleza, gente? Olha, muito obrigado mesmo pela presença até aqui. Valeu, até mais!